Stefan Varzaro, um jovem vendedor de batatas, encontrou o Anel da Alvorada e descobriu que está preso a ele até a morte. O bruxo Eric lhe ofereceu um acordo: ajudar a capturar o feiticeiro renegado Malakai em troca da verdade sobre o desaparecimento de seu pai. Stefan aceitou, selando seu destino como o novo portador do anel, o Cavaleiro da Alvorada. A noite havia caído completamente quando Stefan e Eric emergiram da ravina. O ar estava frio e úmido, e a escuridão da floresta parecia ainda mais opressiva sob a lua crescente. Por aqui. Eric gesticulou, sua capa azul escura balançando enquanto caminhava com passos seguros. Stefan o seguiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. O anel em seu dedo pesava mais do que deveria. Não fisicamente, mas como um lembrete constante de que sua vida havia mudado para sempre. Eles caminharam por cerca de 20 minutos através da floresta. Stefan esperava encontrar alguma torre mística ou construção grandiosa, mas quando finalmente chegaram ao destino, ele piscou surpreso. Era uma cabana. Uma cabana de madeira simples, relativamente grande, aninhada em uma clareira natural. Fumaça subia preguiçosamente da chaminé e luz quente vazava pelas janelas. Parecia normal. É aqui? Stefan não conseguiu esconder a decepção na voz. Eric olhou para ele com um sorriso leve. Esperava uma torre de cristal flutuante? Bem, tipo, você é um bruxo. E você é um vendedor de batatas que agora carrega uma das relíquias mais poderosas do mundo. Eric empurrou a porta. Aparências enganam, Stefan. Lição número 1. A porta se abriu revelando um interior surpreendentemente aconchegante. Uma lareira crepitava alegremente, lançando sombras dançantes pelas paredes de madeira. Prateleiras cobriam quase todas as superfícies disponíveis, repletas de livros, frascos, pergaminhos e objetos estranhos que Stefan não conseguia identificar. Um caldeirão de ferro pendia sobre a lareira, exalando um aroma que fez o estômago de Stefan roncar vergonhosamente alto. Com fome? Eric perguntou, já se movendo em direção à cozinha. Não comi desde... Stefan fez uma pausa, tentando lembrar. Ontem de manhã? Então sim, está com fome. Senta. A mesa de jantar era simples, mas sólida, feita de carvalho escuro. Stefan se sentou cautelosamente, ainda olhando ao redor. Havia algo estranho na cabana. Ela parecia maior por dentro do que por fora. Muito maior. Eric trabalhou em silêncio por alguns minutos, preparando 2 pratos de ensopado fumegante e cortando fatias generosas de pão escuro. Ele colocou um prato na frente de Stefan, junto com uma caneca de algo que cheirava a cidra quente. Come! Você vai precisar de energia. Stefan não precisou ser avisado 2 vezes. Ele atacou a comida com fervor e teve que admitir, para um bruxo misterioso, Eric cozinhava muito bem. Eles comeram em silêncio por alguns minutos antes que Stefan finalmente reunisse coragem para fazer as perguntas que o atormentavam. Então, Malakai. Ele começou cautelosamente. Quem exatamente é ele? E o que ele fez? Eric terminou de mastigar antes de responder, seus olhos verdes fixos em Stefan com aquela intensidade calma característica. Malakai era um membro promissor da Ordem dos Bruxos. Talentoso, inteligente, ambicioso. Ambicioso como? Ele se obcecou com a ideia de imortalidade. Eric tomou um gole de sua bebida. Bruxos são mortais, Stefan. Vivemos, envelhecemos, morremos como qualquer outro ser humano. Mas Malakai não conseguia aceitar isso. Ele começou a estudar magia negra, necromancia, rituais proibidos. E a Ordem não gostou disso. Não era apenas sobre não gostar. A voz de Eric ficou mais sombria. Ele começou a fazer experimentos, em pessoas, camponeses, viajantes, qualquer um que ele pudesse capturar, tentando encontrar o segredo da imortalidade através de métodos horríveis. Stefan sentiu seu estômago se revirar, subitamente não tão interessado no ensopado. Que tipo de experimentos? Você realmente quer saber? Talvez não. Eric assentiu. Ele criou anomalias, abominações, criaturas que não deveriam existir. E quando a Ordem finalmente descobriu, já era tarde demais. Dezenas de inocentes haviam morrido. Malakai fugiu antes que pudéssemos capturá-lo e tem se escondido desde então. Há quanto tempo? 15 anos. Stefan assobiou baixinho. E vocês não conseguiram encontrá-lo em 15 anos?
Malakai é muitas coisas, mas burro não é. Ele sabe como esconder seus rastros, como mascarar sua presença mágica. Eric se inclinou para a frente. Mas recentemente, ele ficou descuidado ou desesperado. Tem havido incidentes, desaparecimentos em vilarejos próximos às montanhas Carpathian. Criaturas estranhas sendo avistadas. Tudo aponta para ele, e você quer que eu ajude a capturá-lo. Com o Anel da Alvorada, você tem proteção contra a magia negra que eu não tenho. Você será essencial na batalha. Stefan olhou para o anel em seu dedo, que brilhava suavemente à luz da lareira. Eu nem sei usar essa coisa direito. Por isso vamos treinar. Eric se levantou, recolhendo os pratos. Mas primeiro, você tem mais perguntas. Eu posso ver em seus olhos. Stefan hesitou. Havia tantas coisas que ele queria saber. Sobre o anel, sobre a ordem, sobre... E você? Ele finalmente perguntou. Quem é você, Eric? Como você se tornou um bruxo? Por que está fazendo isso? Eric parou, de costas para Stefan, mãos ainda segurando os pratos. Essas são perguntas muito pessoais, Stefan. Você sabe sobre meu pai, sabe sobre minha vida. Parece justo. Eric virou lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. Justo? Talvez. Mas não é assim que funciona. Ele caminhou até a pia. Minha história é longa, complicada, e não particularmente relevante para o que você precisa aprender. Talvez um dia, quando você estiver pronto, eu conte, mas não hoje. Stefan sentiu uma pontada de frustração, mas algo na voz de Eric o impediu de pressionar. Havia dor ali, velha e profunda. Tudo bem, ele finalmente disse. Mas um dia você vai me contar. Talvez. Eric gesticulou para as escadas. Por agora você precisa dormir. Seu quarto é o segundo à direita. Amanhã, seu treinamento começa ao amanhecer. Stefan se levantou, sentindo o cansaço do dia finalmente pegá-lo. Eric? Sim? Obrigado. Por tudo. O bruxo assentiu, aquele sorriso enigmático ainda nos lábios. Não me agradeça ainda, Stefan. O verdadeiro trabalho começa amanhã. Stefan acordou com alguém batendo insistentemente em sua porta. Levanta, jovem portador. A voz de Eric ecoou pelo corredor. O sol nasceu há 20 minutos. Stefan gemeu, rolando na cama. Seu corpo doía de lugares que ele nem sabia que existiam. Resultado da queda na ravina e da caminhada pela floresta. O quarto era simples, mas confortável. Com uma cama decente, uma escrivaninha e uma janela que oferecia uma vista da clareira. Relutantemente, ele se arrastou para fora da cama e vestiu as mesmas roupas rasgadas de ontem. Precisaria de roupas novas em breve. Quando desceu, encontrou Eric já esperando do lado de fora, vestindo roupas mais práticas, calças pretas, botas e uma túnica simples. A capa azul elaborada havia sido substituída por algo mais funcional. Bom dia. Stefan tentou soar animado, mas saiu mais como um resmungo. Você definitivamente não é uma pessoa matinal. Eric observou com diversão. Eu acordava cedo para vender batatas. Isso não significa que eu gostava. Bem, acostume-se. Guerreiros treinam ao amanhecer. Eu não sou um guerreiro, sou um... vendedor de batatas, sim, você mencionou. Eric começou a caminhar em direção a uma área aberta da clareira. Mas isso mudou ontem. Eles pararam em um espaço plano cercado por árvores. O chão estava coberto de grama macia e círculos de pedras marcavam o que obviamente era uma área de treinamento. Primeiro, Eric disse virando-se para encará-lo. Você precisa aprender a invocar sua armadura. Stefan olhou para o anel. E como eu faço isso exatamente? O anel responde à sua vontade, sua intenção. Concentre-se. Visualize a armadura se formando ao seu redor. Chame-a. Ah, só isso? Só isso. Eric cruzou os braços. Experimente. Stefan respirou fundo, fechou os olhos e tentou se concentrar. Ele pensou em armadura, em proteção, em poder. Ele imaginou placas de metal dourado e branco se formando ao redor de seu corpo. Nada aconteceu. Mais concentração. Eric instruiu. Você precisa querer, Stefan. Precisa sentir a necessidade. Stefan tentou de novo, e de novo, e de novo. Após 20 minutos de tentativas frustradas, ele estava começando a ficar irritado.
Isso é ridículo, como eu posso? Menos reclamação, mais concentração. Fácil para você dizer. Você não tem um anel teimoso preso no dedo. Eric suspirou. Tente de novo. Mas desta vez, não pense na armadura como algo externo. Pense nela como extensão de si mesmo. Você não veste a armadura. Você é a armadura. Stefan bufou, mas tentou seguir o conselho. Ele fechou os olhos novamente, respirou fundo e desta vez, ele simplesmente sentiu. Sentiu o anel pulsar em seu dedo. Sentiu algo quente e poderoso fluir através de suas veias. Sentiu. O anel explodiu em luz dourada. Stefan gritou de surpresa quando energia brilhante envolveu seu corpo. Ele sentiu peso, mas não desconfortável. Sentiu força. Sentiu poder. Quando a luz diminuiu, ele olhou para baixo e quase desmaiou. Ele estava vestindo armadura. Placas brancas e douradas cobriam seu torso, braços e pernas. O metal brilhava à luz do sol da manhã, ornamentado com símbolos solares intrincados. A armadura se ajustava perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido feita especificamente para ele. No centro do peitoral, um grande símbolo de sol dourado pulsava suavemente. Eu consegui! Stefan ergueu os braços maravilhado. Eu consegui! Não se anime tanto, Eric disse secamente. Você levou meia hora para fazer algo que deveria ser instintivo. Você não pode me deixar ter esse momento? Não. Agora desfaça. O quê? Desfaça a armadura. Você precisa ser capaz de invocá-la e dispensá-la à vontade. Stefan gemeu, mas concentrou-se novamente. Desta vez foi mais fácil. Ele simplesmente soltou a sensação de poder e a armadura se dissolveu em luz dourada antes de desaparecer completamente. Bom, Eric acenou. Agora faça de novo, e de novo, até que seja tão natural quanto respirar. O que se seguiu foram 2 horas exaustivas de invocar e dispensar a armadura repetidamente. No início, levava quase 1 minuto cada vez, mas gradualmente Stefan ficou mais rápido, mais confiante. Quando finalmente Eric o deixou parar para beber água, Stefan estava suando e ofegante, mas sorrindo. Isso é incrível, ele disse tomando um longo gole do cantil que Eric lhe ofereceu. Eu me sinto como um super-herói ou algo assim. Você se sente exausto é o que você está. Eric corrigiu. Invocar a armadura consome sua energia. Quanto mais você a usa, mais cansado fica. Você precisa construir resistência. Ótimo, mais treinamento. Bem-vindo à vida de um guerreiro. Eric sorriu. Agora vamos para a próxima parte. A espada. Stefan se animou imediatamente. Espada? Tipo, uma espada mágica? O anel da alvorada pode manifestar uma lâmina sagrada, Sky Breath, como foi chamada por portadores anteriores. Sky Breath. Stefan repetiu o nome, sentindo seu peso. Como eu a invoco? Simples. Invoque sua armadura primeiro, então chame a espada pelo nome. Stefan invocou a armadura novamente, agora levando apenas alguns segundos, e estendeu sua mão direita. Sky Breath. Por um momento nada aconteceu, então, luz dourada brilhou em sua palma. O ar crepitou com energia, e de repente Stefan estava segurando uma espada. Era linda. A lâmina era de prata pura, brilhando com luz interna. O punho era trabalhado em ouro, ornamentado com o mesmo símbolo solar da armadura. A espada era perfeitamente equilibrada, leve em sua mão, mas claramente letal. Uau! Stefan moveu a espada experimentalmente, sentindo como ela cortava o ar sem esforço. Isso é... Cuidado! Eric alertou. Essa lâmina pode cortar através de quase qualquer coisa, incluindo você se não for cuidadoso. Stefan congelou, subitamente muito consciente da arma mortal em sua mão. Certo. Cuidado. Entendido. Agora, dispense-a. Stefan soltou a espada, ou melhor, tentou, mas a lâmina permaneceu firmemente em sua mão. Não está saindo. Você precisa querer que ela vá, da mesma forma que quis que ela viesse. Após algumas tentativas, Stefan conseguiu fazer a espada se dissolver de volta em luz. Ele passou os próximos 30 minutos praticando invocar e dispensar Sky Breath, até que pudesse fazê-lo quase instantaneamente. Excelente. Eric assentiu aprovadoramente. Agora, sobre o escudo, Stefan aprendeu que o escudo, ao contrário da espada, requeria uma palavra mágica específica.
Eric lhe ensinou a frase em gaélico antigo. Siat Solais. Escudo de luz. Quando Stefan pronunciou as palavras pela primeira vez, um escudo dourado maciço se materializou em seu braço esquerdo, ornamentado com o mesmo símbolo solar da armadura. Era pesado, mas a armadura compensava o peso facilmente. Eles continuaram treinando até o meio-dia, quando Eric finalmente permitiu uma pausa para comer. Você está progredindo bem, o bruxo disse enquanto comiam pão e queijo na varanda da cabana. Mais rápido do que eu esperava, honestamente. Não parecia assim quando você estava me criticando lá atrás. Stefan respondeu com um sorriso. Crítica construtiva. Eric corrigiu com um leve sorriso. Mas falando sério, você tem um dom natural para isso. O anel escolheu bem. Stefan olhou para o anel em seu dedo, que brilhava suavemente ao sol. Às vezes eu ainda não acredito que isso está acontecendo. 3 dias atrás eu estava preocupado em vender batatas. E agora você está se tornando um guerreiro lendário. Eric se recostou na cadeira. A vida é estranha dessa forma. Será que você pode repetir isso de novo? Os próximos 3 dias foram uma névoa de treinamento intenso. Stefan acordava ao amanhecer, treinava até o meio-dia, pausava brevemente para comer e então continuava até o anoitecer. Eric era um instrutor implacável, mas paciente, empurrando Stefan além de seus limites, mas nunca além do que ele podia suportar. No terceiro dia, Stefan estava praticando invocar seu escudo quando ouviram um som estranho do céu. Um grasnado alto. Stefan olhou para cima, protegendo os olhos do sol, e viu um corvo negro descendo em espiral em direção à clareira. Finalmente, estava começando a me preocupar. Preocupar com o quê? O corvo pousou em uma pedra próxima, e Stefan observou fascinado quando ele começou a brilhar. Luz azul envolveu o pássaro. Suas asas se expandiram, se transformaram. Penas se tornaram pele. E então, puf! Onde o corvo estava, agora havia um homem. Um homem completamente, totalmente, absolutamente nu. Stefan soltou um grito estrangulado e virou o rosto rapidamente, seu rosto ficando vermelho. Mas que merda é essa? Ele tá pelado! O homem, magro, de cabelos pretos curtos e usando óculos que apareceram do nada, ajustou calmamente os óculos e olhou para Stefan com expressão entediada. Bem observado, jovem senhor. Corvos não usam roupas. Seria altamente impraticável para o voo. Godfried. Vista-se. Temos um aprendiz traumatizado agora. Eric suspirou profundamente, pegando uma capa que estava pendurada em um galho próximo e jogando-a para o homem nu. Aprendiz? Ah, você deve ser o novo portador do anel. O vendedor de batatas, se não me engano. Godfried pegou a capa com movimentos teatrais e a envolveu ao redor de si mesmo sem nenhuma pressa. Você... Que merda! Stefan ainda estava de costas, se recusando a virar. Ele pode olhar agora. Está decente, mais ou menos. Eric informou com diversão na voz. Stefan virou lentamente, ainda corado. O homem, Godfried, agora estava coberto pela capa, embora suas pernas magras ainda estivessem visíveis. Permita-me apresentar. Godfried, familiar do mestre Eric. Metamorfo, mensageiro, vendedor ocasional de tubérculos agrícolas e, aparentemente, causador de traumas psicológicos. Godfried fez uma reverência sarcástica. Você era um corvo? Tecnicamente, ainda sou um corvo. Apenas com a habilidade de assumir forma humana. É parte do nosso vínculo. Ele gesticulou para Eric. Mas sim, o visual nu tende a surpreender as pessoas na primeira vez. Você deveria ver a reação quando eu apareço em mercados movimentados. Você não aparece em mercados movimentados. Pelo menos não deveria. Eric disse severamente. Uma vez. Foi uma vez. E tecnicamente era uma emergência. Stefan ainda estava processando isso tudo. Então você voou até onde quer que seja, se transformou em humano, vendeu minhas batatas pelado? Óbvio que não. Eu peguei roupas emprestadas de um varal. Tenho padrões, obrigado. Você roubou roupas. Tomei emprestado temporariamente sem ter missão explícita. É diferente. E antes que pergunte, sim, eu as devolvi. Lavadas. Eu não sou um bárbaro. Godfried,
O dinheiro? Eric interrompeu antes que Stefan pudesse responder. Godfried estendeu a mão e uma bolsa de couro pesada se materializou do nada. Ah, sim. Consegui excelente preço pelas batatas. Sua mãe, jovem Stefan, ficará muito satisfeita. Também deixei uma mensagem explicando que você recebeu uma proposta de emprego muito lucrativa e estará fora por aproximadamente 1 mês. Ela acreditou? Eventualmente. Eu posso ser muito persuasivo quando necessário. Sua mãe está um pouco ansiosa, mas compreensiva. Sua irmã, entretanto, está convencida de que você foi sequestrado por bandidos. Garota dramática. Stefan não sabia se devia rir ou chorar. E você voou de volta pra cá em 3 dias? Corvos são notavelmente rápidos quando motivados. Então, como está indo o treinamento do nosso jovem guerreiro? Ele já dominou a arte de não se esfaquear acidentalmente? Ele está progredindo. Tradução. Ele é terrivelmente desajeitado, mas está melhorando. Excelente. Há esperança, então. Ei! Eu tenho treinado por 3 dias! E em 3 dias, você deveria estar pelo menos competente. Mostre-me. Invoque sua armadura. Stefan, irritado, invocou Sky Breath junto com a armadura. A transformação foi instantânea. Luz dourada envolveu seu corpo. A armadura se materializou e a espada apareceu em sua mão em um movimento fluido. Godfried assoviou baixo. Impressionante. Talvez haja esperança para você, afinal. Obrigado, eu acho. Não se anime tanto. Você ainda se move como um pato bêbado quando tenta atacar. Godfried virou-se para Eric. Então, quando vamos caçar o necromante enlouquecido? Ainda temos 3 semanas e meia de treinamento. Stefan precisa dominar o combate básico, defesa contra magia e aprender a invocar sua montaria. Montaria? Você não mencionou uma montaria. Não mencionei muitas coisas. Uma de cada vez. Por agora, continue praticando. Godfried e eu precisamos discutir alguns assuntos. Os dois se afastaram, conversando em voz baixa, deixando Stefan sozinho com seus pensamentos e sua espada mágica. Ele olhou para Sky Breath, depois para o anel em seu dedo. 3 dias atrás, sua maior preocupação era conseguir um bom preço pelas batatas. Agora ele estava usando armadura mágica e preparando-se para lutar contra um necromante. A vida era estranha. Stefan aprendeu a se mover na armadura, a segurar Sky Breath corretamente, a não tropeçar em seus próprios pés. Ele praticou golpes básicos 1000 vezes até que seus músculos ardessem. Aprendeu a invocar seu escudo, Siat Solais, que se materializava em seu braço esquerdo em um flash de luz dourada. Godfried assistia frequentemente, oferecendo comentários sarcásticos que oscilavam entre irritantemente verdadeiros e genuinamente úteis. Você está segurando a espada como se fosse uma colher de sopa. A menos que pretenda alimentar seus inimigos até a morte, sugiro apertar mais o punho. Obrigado pela dica extremamente útil. Eric criou construtos mágicos, figuras humanoides feitas de luz azul, para Stefan lutar. No início, ele era terrivelmente superado. Os construtos o derrubavam repetidamente, e ele terminava cada sessão coberto de hematomas e arranhões. Mas gradualmente, ele começou a entender ritmo, tempo, distância. Começou a antecipar movimentos. Começou a se sentir como um guerreiro. Bem. Talvez você não seja completamente sem esperança, afinal. Seu entusiasmo é avassalador. Eric o ensinou a usar Sky Breath para deflectir magia. A lâmina sagrada podia absorver e redirecionar feitiços, transformando os ataques inimigos contra eles mesmos. A espada é mais que uma arma. É um escudo, é um canal. É a extensão de sua vontade. Respeite-a e ela te protegerá. E então, no 20º dia, Eric o ensinou a invocar sua montaria. Concentre-se. Sinta o poder do anel. Chame por seu companheiro. Ele virá. Stefan fechou os olhos, respirou fundo e sentiu. Sentiu o anel pulsar. Sentiu algo. Esperando. Algo majestoso e poderoso. Ele estendeu a mão e chamou. O cavalo se materializou em uma explosão de luz branca. Um corcel magnífico com pelagem branca pura, olhos que brilhavam com fogo dourado e armadura dourada cobrindo seu peito e cabeça. Era etéreo, quase fantasmagórico, mas sólido sob o toque. Stefan montou lentamente, sentindo uma conexão imediata. O cavalo bufou suavemente, como se reconhecesse seu cavaleiro. Uau! Incrível!
Ele é lindo. Agora cavalgue. Deixe que ele guie você. Stefan mal precisou fazer nada. O cavalo começou a galopar, e Stefan sentiu o poder fluir através dele e do corcel. Eles se moviam como um só, galopando pela clareira com velocidade impossível, saltando sobre obstáculos que Eric conjurou. Foi o momento que Stefan verdadeiramente se sentiu como o cavaleiro da alvorada. Quando finalmente parou, ofegante e rindo, Godfrey estava aplaudindo lentamente. Bem. De pato bêbado para cavaleiro competente em 3 semanas. Quem diria? No último dia de treinamento, Eric convocou todos os seus construtos de uma vez. 10 guerreiros de luz, todos atacando simultaneamente. Stefan invocou Sky Breath e Siaf Solais, respirou fundo e mergulhou na batalha. 7 minutos depois, todos os construtos estavam dispersos. Stefan estava de pé, ofegante, mas triunfante, sua armadura brilhando ao sol. Eric assentiu lentamente, algo parecido com orgulho em seus olhos. Você está pronto, garoto. Godfrey, assistindo da sombra de uma árvore, empurrou seus óculos. Pronto para não morrer imediatamente, pelo menos. Progresso notável. Stefan riu, dispensando sua armadura. Vindo de você, vou aceitar isso como um elogio. Exatamente como deveria. Eles partiram ao amanhecer do 31º dia. Stefan sentiu um aperto no peito pensando em sua mãe e Betânia, mas ele havia feito sua escolha. E em breve, ele teria as respostas que procurava. Eric os guiou através das florestas montanhosas, seguindo pistas que apenas ele podia ver. Perturbações na energia mágica, rastros de necromancia, sussurros de morte. Godfrey voava acima deles na forma de corvo, fazendo reconhecimento. Levou 3 dias para encontrar o covil de Malakai. Era uma gruta nas profundezas das montanhas Carpathian, escondida atrás de uma cachoeira. A entrada era estreita e escura, e mesmo de fora, Stefan podia sentir algo errado. O ar aqui era mais frio, pesado, carregado de energia maligna que fazia sua pele arrepiar. Ele está lá dentro. Godfrey, você fica do lado de fora. Se algo der errado, voe até a Ordem e peça reforços. E perder todo o drama? Nem pensar. Godfrey, faça exatamente o que te mandei. Está bem, eu fico. Mas se vocês dois morrerem heroicamente, eu vou ficar muito irritado. Stefan invocou sua armadura e Sky Breath, sentindo o peso familiar se assentar sobre ele. Ele estava nervoso. Isso não era um construto de treinamento. Era real. Vida ou morte. Mas ele estava pronto. Eles entraram na gruta. O interior era mais amplo do que parecia de fora, abrindo-se em uma caverna natural massiva. Cristais estranhos brilhavam nas paredes, lançando luz esverdeada doentia. E no centro da caverna, cercado por círculos de runas e símbolos necróticos, estava Malakai. Ele era exatamente como nas descrições. Alto e esquelético, cabelos pretos longos e oleosos caindo sobre ombros magros. Seus olhos eram amarelos, reptilianos, brilhando com inteligência maligna. Ele vestia vestes roxas esfarrapadas bordadas com símbolos de morte, e enrolada em torno de seu pescoço estava uma cobra branca enorme com olhos vermelhos como sangue. Malakai levantou o olhar quando eles entraram, e um sorriso lento se espalhou por seu rosto pálido. Sua voz era sibilante, arrastada, como se estivesse falando através de água. Eric, meu velho amigo. Quanto tempo? Você não é meu amigo, Malakai. Você é um assassino, um monstro. Monstro? Eu sou um visionário, um pioneiro. Enquanto vocês, tolos da Ordem, se contentam com suas vidas curtas e patéticas, eu busco algo maior. Então seus olhos amarelos se fixaram em Stefan e se arregalaram com surpresa genuína. Ele se aproximou alguns passos, a cobra sibilando suavemente. Mas o que é isso? O Anel da Alvorada? Após todos esses anos? Oh, que maravilhoso! Que absolutamente delicioso! Um novo portador. Ainda é um novato. Esse novato vai te levar de volta para julgamento. Aí, já se olhou no espelho hoje? Sua cara tá meio branca. Se quiser, minha tia tem um kit de maquiagem.
Quem sabe assim a gente consegue livrar você dessa cara de limão mofado. Malakai parou de rir, seus olhos se estreitando perigosamente. Oh, você realmente acha que pode me derrotar, garoto? Eu estudo as artes das trevas há 50 anos. Você acabou de aprender a segurar essa espada brilhante. Eric se posicionou ao lado de Stefan, mãos já brilhando com energia mágica azul. Ele não está sozinho. Ah, sim. 2 contra 1. Que justo. Muito bem. Vamos ver se o lendário portador está à altura da reputação. Malakai estendeu os braços teatralmente e bateu suas mãos no chão. O solo tremeu. Rachou. E de cada fissura, mãos podres começaram a surgir. Stefan assistiu com horror crescente quando cadáveres começaram a se erguer do chão. Dezenas deles. Mortos-vivos com carne apodrecendo e olhos vazios, todos se voltando para ele e Eric, com fome insaciável. Um exército de mortos. Ele planejava isso. Vocês ficarão ocupados com meus servos, enquanto eu lido com assuntos mais importantes. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça verde. Eric apontou para uma plataforma elevada onde Malakai havia reaparecido, começando a entoar em língua antiga. Pra onde ele foi? Ele fugiu? Não! Está ali! Ele está preparando algo maior. Precisamos parar! Um morto-vivo pulou nele, mãos esqueléticas arranhando. Eric reagiu instantaneamente, explodindo a criatura com um raio de energia azul, mas 3 mais tomaram seu lugar. Stefan, segure-os! Eu vou lidar com Malakai! Stefan não teve tempo de responder. Os mortos-vivos estavam vindo, uma onda de carne apodrecida e ossos rangentes. Ele ergueu Sky Breath e mergulhou na batalha. A espada cortava através deles facilmente, desintegrando cadáveres em luz dourada. Mas para cada um que ele destruía, 2 mais apareciam. Eles não paravam, não sentiam dor, não sentiam medo. E Stefan estava ficando exausto. Quantos desses idiotas existem? Do canto do olho, ele podia ver Eric e Malakai trocando rajadas de magia, azul contra verde venenoso. A caverna tremeu com o poder de seus feitiços. Não havia resposta. Apenas mais mortos vindo. Então, ele ouviu Eric gritar. Stefan virou a cabeça e seu coração gelou. Malakai tinha acertado Eric com algo. Um raio de energia necrótica que o jogou violentamente contra a parede da caverna. O bruxo caiu pesadamente, sangue escorrendo de um ferimento profundo em seu ombro. Stefan começou a correr em direção a ele, mas os mortos-vivos o cercaram, bloqueando seu caminho. Malakai riu triunfantemente, preparando-se para dar o golpe final em Eric. Eric, não! Saiam da minha frente! E o anel respondeu. Eric, mesmo ferido, ergueu a mão trêmula em direção a Stefan. Ele gritou, sua voz fraca, mas urgente. Stefan, concentre seu poder. Deixe a luz fluir através de você. Libere tudo de uma vez. Stefan não tinha certeza do que fazer, mas confiava em Eric. Ele fechou os olhos, sentindo o poder do anel, puro e avassalador, fluir através dele. Sem pensar, ele ergueu Sky Breath acima da cabeça, concentrando toda aquela energia na lâmina. Quando seus olhos se abriram, brilhavam com luz dourada intensa. E então, ele liberou. Uma onda de energia sagrada detonou com Stefan no centro. Uma bomba de luz pura que varreu a caverna como um tsunami luminoso. A onda incinerou os mortos-vivos instantaneamente. Eles se desintegraram em cinzas, seus gritos silenciosos ecoando antes de serem consumidos completamente pela luz sagrada. Quando a luz diminuiu, Stefan estava de pé sozinho entre pilhas de cinzas, ofegante, o anel pulsando furiosamente em seu dedo. Impossível. Como você... Stefan não respondeu. Ele simplesmente correu. Sua armadura brilhava intensamente enquanto ele cruzava a caverna. Malakai tentou conjurar outro feitiço, mas Stefan foi mais rápido. Ele saltou, impossível de alto, e aterrissou na plataforma elevada com força suficiente para rachar a pedra. É você e eu agora. O que se seguiu foi uma dança de morte. Malakai era rápido, ágil para sua idade, usando magia para se teletransportar ao redor da plataforma. Raios de energia necrótica voavam em todas as direções. Mas Stefan era mais rápido. Cada ataque mágico, ele defletia com Sky Breath, a lâmina sagrada absorvendo e dissipando a energia das trevas.
Ele se movia com uma graça que não sabia que possuía, a armadura amplificando seus reflexos. Ele saltava, girava, atacava, cada movimento fluindo para o próximo como uma dança mortal ensaiada. Malakai invocou sua cobra. A criatura gigante sibilou e atacou, presas brilhando com veneno. Stefan rolou para o lado, cortou com Sky Breath em um arco brilhante e a cobra se dissolveu em fumaça verde com um grito agudo. Malakai rugiu, raiva substituindo o medo em seus olhos. Não, você vai pagar por isso. Ele começou a entoar em voz alta, mãos brilhando com energia verde venenosa concentrada. Stefan reconheceu o gesto. Era algo grande, algo mortal. Ele não podia permitir. Stefan correu, mais rápido do que jamais havia corrido. Malakai terminou o encantamento e liberou um raio massivo de necromancia pura diretamente nele. Stefan ergueu Siat Solais. O escudo se materializou e brilhou intensamente quando o raio atingiu. Por um momento, Stefan pensou que seria vaporizado. A força era imensa, empurrando-o para trás, seus pés deixando marcas no chão de pedra enquanto ele era arrastado. Mas ele aguentou. E então, com um grito de esforço, ele empurrou de volta. A energia necrótica refletiu de volta para Malakai, atingindo-o no peito com força devastadora. O necromante gritou, voando para trás e colidindo com a parede da caverna com um impacto brutal que rachou a pedra. Ele caiu no chão, fumegante, sangrando, mas ainda vivo. Stefan correu até ele, Sky Breath apontada para sua garganta. Acabou, Malakai. Você está vindo conosco. Malakai olhou para ele, depois começou a rir. Não um riso de derrota, um riso de triunfo perturbador. Tolo. Vocês acham que me derrotaram? Isto é apenas o começo. Ele levantou uma mão tremendo, murmurando palavras em língua antiga que Stefan não conseguia entender. Stefan avançou, mas já era tarde. Malakai desapareceu em uma explosão de fumaça verde e escura, deixando apenas o eco de sua risada insana reverberando pelas paredes da caverna. Não! Merda! Malakai! Stefan. Ele virou e correu até onde Eric estava caído. O bruxo estava pálido, sangue encharcando sua túnica, mas seus olhos ainda brilhavam com vida. Eric, aguenta aí, eu vou... Eric disse fracamente, sorrindo apesar da dor. Você fez bem. Ele vai pensar 2 vezes antes de aparecer novamente. Mas ele escapou. Escapar ferido é diferente de fugir ileso. Você lutou brilhantemente, Stefan, como o verdadeiro cavaleiro da alvorada. Stefan ajudou Eric a se levantar, suportando seu peso com cuidado. Preciso te levar de volta, rápido. Ele ajudou Eric a sair cambaleando da caverna. Godfried os encontrou na entrada, seus olhos arregalados por trás dos óculos. Pelo amor de... O que aconteceu? Longa história. Godfried, me ajuda a segurá-lo. Stefan fechou os olhos, sentindo o poder do anel pulsar. Ele havia praticado isso durante o treinamento, mas nunca com tanta urgência. Ele estendeu a mão e chamou. Luz branca explodiu na clareira em frente à gruta. Quando diminuiu, o cavalo místico estava ali, magnífico, com pelagem branca pura brilhando, olhos dourados acesos como chamas, armadura dourada cobrindo seu peito e cabeça. Impressionante. Mesmo eu tenho que admitir. Stefan, com a ajuda de Godfried, montou Eric cuidadosamente no cavalo, depois subiu atrás dele segurando o bruxo ferido firmemente contra seu peito. Godfried, voa na frente. Prepara a cabana. O familiar se transformou em corvo num flash de luz azul e disparou pelo céu. Stefan tocou o pescoço do cavalo suavemente e o corcel entendeu. Eles galoparam pela floresta com velocidade impossível. Árvores passando em um borrão, o vento cortando seus rostos. O que teria levado dias a pé, levou apenas horas no cavalo místico. Quando chegaram à cabana, Godfried já tinha tudo preparado. Eles levaram Eric para dentro, colocaram-no cuidadosamente na cama e Godfried começou a trabalhar nos ferimentos com uma eficiência surpreendente. Levou 2 dias para Eric se recuperar o suficiente para se sentar. Stefan passou esse tempo alternando entre ajudar Godfried a cuidar dos ferimentos e praticar sozinho no campo de treinamento, sua mente atormentada por perguntas. Na manhã do 3º dia, Eric finalmente o chamou para a cozinha. Senta, Stefan. Precisamos conversar. Stefan se sentou, aceitando a caneca de chá de ervas quente que Godfried lhe ofereceu. O familiar estava quieto pela primeira vez desde que Stefan o conhecera. Um silêncio respeitoso e pesado. Eric tomou um gole de seu próprio chá, reunindo suas palavras. Ele parecia mais velho esta manhã, o peso de algo pesado pressionando seus ombros.
Você cumpriu sua parte do acordo. Você lutou bravamente contra Malakai. Ele pode ter escapado, mas foi derrotado, graças a você. Mas ele ainda está lá fora. E continuará sendo caçado. A Ordem não desistirá. Mas agora eu devo cumprir minha parte. A verdade sobre seu pai. Eric colocou sua caneca na mesa com cuidado. Stefan sentiu seu coração apertar. Este era o momento que ele havia esperado, temido, desejado. Eric respirou fundo. Seus olhos verdes encontrando os de Stefan com compaixão e tristeza. Seu pai, Ivan Varzaro, não desapareceu por escolha própria. Ele foi levado por vampiros. As palavras caíram como pedras em água parada, criando ondas que reverberaram por toda a alma de Stefan. Ele sentiu o mundo inclinar. O chão sob seus pés tornando-se instável. Vampiros? Como assim? Onde quer chegar? Há 10 anos, um clã de vampiros estava caçando na região onde você mora. Eles eram indiscriminados, cruéis. Seu pai estava voltando de uma viagem tarde da noite quando foi emboscado. Ele lutou. Pelos ferimentos que encontramos, ele lutou muito. Ferimentos? Você ouviu? Encontramos o corpo 3 semanas depois. O suficiente para determinar o que aconteceu. Não o suficiente para trazer para sua família. Eu sinto muito, Stefan. Eu realmente sinto. Stefan não podia respirar. O ar parecia ter sido sugado da sala. 10 anos. 10 anos de perguntas sem respostas. 10 anos de esperança secreta de que talvez, apenas talvez, seu pai estivesse vivo em algum lugar. E agora, a verdade era pior que qualquer pesadelo. Ele sofreu? Não por muito tempo. Ivan era um homem corajoso. Ele morreu defendendo o que amava. Defendendo a chance de voltar para vocês. Stefan sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas as piscou furiosamente. Raiva, quente, pura e avassaladora, começou a ferver em seu peito, substituindo a dor. Ele perguntou, sua voz fria como gelo. Onde? Onde estão esses vampiros? Bem, Stefan, eles... Onde? Me diga onde! Eric suspirou pesadamente, reconhecendo que não havia como evitar essa resposta. Eles ocupam uma torre antiga, a leste daqui. Mas, Stefan, você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. Esses monstros mataram meu pai. Beberam seu sangue como animais. Tiraram-no de nós sem piedade. E agora eles vão pagar. Vingança não vai trazê-lo de volta. Stefan olhou para Eric, seus olhos brilhando com determinação fria e inabalável. Não. Mas vai impedi-los de fazer isso com outra família, com outro pai, com outro filho que vai crescer sem saber o que aconteceu. Ele colocou sua mão sobre o anel, sentindo seu poder pulsar sob seu toque como um coração vivo. Sua voz era baixa, mas cheia de convicção mortal. Eu juro, pelo sangue de meu pai, pela luz do dia que brilha sobre nós, pela memória de tudo que me foi roubado, eu vou caçar cada vampiro, cada um que presa em inocentes, cada um que se alimenta da vida dos outros como parasitas. Eu serei o pesadelo deles, o decapitador da noite, e eles aprenderão a temer a luz da alvorada. O silêncio que seguiu era pesado, absoluto. Até Godfried, geralmente cheio de comentários sarcásticos, estava quieto, seus olhos baixos em respeito. Finalmente, Eric falou, sua voz cansada, mas compreensiva. Que assim seja. Mas lembre-se, Stefan, vingança é uma estrada escura. Não deixe ela consumir você. Não deixe que a escuridão que você luta contra se torne parte de você. Stefan não respondeu. Ele simplesmente virou e saiu da cozinha, deixando seu chá esfriando na mesa, a fumaça subindo como fantasmas silenciosos. Longe dali, em uma torre antiga construída de pedra escura, envolta por névoa perpétua, uma figura se movia através de corredores iluminados por tochas que nunca se apagavam. A torre havia pertencido aos vampiros por gerações, conquistada por seus ancestrais há séculos. Era um lugar de poder, de escuridão, de sangue. No salão principal, um vampiro sentava em um trono de obsidiana negra como a noite. Baltazar, o patriarca, o líder do clã. Ele tinha a aparência de 50 anos, cabelos brancos como fios de prata, mandíbula forte, olhos que brilhavam vermelho sangue na penumbra. Ele vestia roupas finas, túnica negra de veludo,
capa carmesim como sangue fresco, anéis de ouro em dedos pálidos como mármore. 2 outros vampiros estavam ao lado do trono, um homem alto e musculoso com cabelos castanhos claro curtos, Victor, e uma mulher elegante com longos cabelos acinzentados e olhos penetrantes, Evangeline. Victor falou, sua voz profunda e controlada. Pai, os rumores são verdadeiros. Salazar respondeu, seus dedos tamborilando no braço do trono em um ritmo hipnótico. Sim. O Anel da Alvorada ressurgiu. Um novo portador se levantou. Evangeline murmurou, sua voz suave mas preocupada. Depois de um século. Isso é preocupante. Salazar se inclinou para a frente, seus olhos brilhando intensamente. Mais que preocupante. É catastrófico. Se o portador aprender a usar o poder completo do anel... Devemos matá-lo? Antes que ele se torne uma ameaça real? Victor perguntou imediatamente, sua mão indo instintivamente para a espada em seu cinto. Salazar ergueu uma mão, detendo a sugestão. Ele se recostou. Um sorriso cruel e calculista nos lábios pálidos. Não. Ainda não. Ele é jovem, inexperiente. Atacá-lo agora apenas o transformaria em mártir, e a Ordem dos Bruxos usaria isso contra nós. Não. Precisamos ser mais sutis. Mas há outro assunto que requer atenção imediata. Serafine. O nome caiu como uma pedra em água parada. Victor e Evangeline trocaram olhares significativos. Ela ainda está fugindo. Por tempo demais. Minha filha rebelde. Ela se recusa a aceitar sua natureza. Se alimenta de animais como se fosse uma camponesa patética. Ela é uma vergonha para nosso nome, para nossa linhagem, para tudo que construímos. Então, o que faremos? Salazar se levantou lentamente, sua capa esvoaçando dramaticamente, molduras de sombras dançando nas paredes ao seu redor. Encontrem-na. Tragam-na de volta, por bem ou por mal. É hora de Serafine aprender que não se pode fugir da família. Não pode fugir do que ela é. Não pode fugir do sangue que corre em suas veias. Victor e Evangeline se curvaram em uníssono, punhos sobre o coração. Como ordenar, pai? O portador do anel pensa que ele é o caçador. Mas em breve ele aprenderá que mesmo caçadores podem se tornar presas e que a vingança é uma faca que corta dos 2 lados. A vingança é uma lâmina de 2 gumes. Pode cortar seus inimigos, mas também pode cortar você. E Stefan Varzaro estava prestes a descobrir que alguns cortes nunca cicatrizam. E que no mundo das trevas, nem todos os monstros são aqueles que você espera.